Se tudo der certo na sua vida, absolutamente tudo, você vai viver, adoecer e morrer. Desculpe se você não sabia disso, mas inevitavelmente isso vai acontecer com todos nós. O tema do nosso Chá com Prosa hoje é justamente esse: a finitude. Como é lidar com a morte de pessoas que nós amamos e com a nossa? Por que algumas pesquisas afirmam que pensar na morte pode te deixar ansioso, preocupado, mais preconceituoso, enquanto outras linhas filosóficas falam que pensar na morte é uma das coisas mais importantes que você pode fazer? Estou aqui com a Vivian e com o Sussumo e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre a hora do adeus. E aí, pessoal, como é esse tema para vocês? Para mim é o tema que a gente pode falar de uma experiência vivida, né? Tem gente que talvez nunca tenha perdido ainda uma pessoa próxima, né? Ou ter acompanhado. Eu diria que recentemente eu vivi o acompanhar de uma passagem e agora eu posso falar um pouquinho desse lugar, né? Eh, e o quanto isso trouxe, acho que eu já vou trazer uma palavra. eh, Ao viver a experiência de acompanhar isso comigo mesmo, né? O que acontecia comigo ao acompanhar essa passagem é um processo para mim eh, de, de reconhecer o meu tamanho diante da natureza da vida, né? E reconhecer o meu tamanho no sentido de reconhecer com muita sinceridade esse lugar de humildade diante da vida. Para mim, é de um lugar, de um aprendizado. Eu, talvez eu não tenha vivido algo que me colocasse num lugar tão humilde assim. É, acho que esse é um grande processo. É interessante, né, Sussumo, te ouvir. Eu fiquei pensando que tem essa questão da humildade que você coloca, né, muito da nossa falta de controle. Eu acho que às vezes a gente tem a tendência de ter. E tem uma coisa que eu acho que sobre esse tema, né, que me toca bastante, assim, que são dois aspectos, né, que eu acho que no fundo estão reunidos em um aspecto, que é a questão do pertencimento, né, e do quanto a gente é dependente uns dos outros e tá na mão dos outros, né, assim, eu acompanhei só de longe um pouco, né, esse seu processo e outros processos que eu vi na minha própria família, né, as pessoas que eu amo e tal, e até pessoas que eu acompanho também no consultório, né, o quanto que a gente está nas mãos dos outros, assim, a gente depende, mesmo que a gente possa nutrir uma ideia de que, eu dou conta da minha vida, né, assim, é algo muito impossível, né, assim, então eu acho que esse olhar de humildade é muito importante para a gente ter uma passagem melhor, né, e também aceitar esse processo de passagem das outras pessoas, porque a gente inevitavelmente em algum momento vai depender de alguém, né, ao mesmo tempo que esse é um processo que é solitário, né? Que é assim, que você está vivendo, cada um está vivendo esse processo de maneira solitária e às vezes acompanhado, mas assim, é muito interessante isso, assim, eu até faço um pouco da semelhança com a maternidade, né? Que assim, eu sei que tem muitas outras pessoas vivendo isso, mas esse é o meu processo, né? E é o de cada pessoa. Então, eu acho interessante olhar isso também, né? Como que a gente depende dessas outras pessoas e tá nas mãos delas, né? Precisa uma certa confiança, né? Então, sei lá, num processo de doença, ao mesmo tempo que vem todo medo e tudo, não tem muito como escapar dessas coisas, né? Então,
Acho que é muito importante a gente ter essa visão também. Sim. Eu sinto que é, já me vem a questão, né? Como a gente pode viver esse processo é, de forma mais leve? Será que é possível acompanhar esse processo de passagem da vida de forma mais leve? Porque muitas vezes é muito duro e acontece um desgaste muito grande, né? Existe uma luta e um esforço. De um lado tem uma certa beleza, né? Eh, mas de outro lado, será que a gente vive esse processo de forma sábia mesmo? A gente aprendeu a viver esse processo, né? Em algum lugar? A gente só vai aprender vivendo mesmo, será? Eu acho que é por isso que já se formaram Sabe, muitos grupos, né, de ajuda na é, relação com esse tema. eu ouvindo você, né, e vocês, eu acredito, né, e caindo nesse tema, será que é possível viver um pouco mais a morte, a finitude de uma maneira mais leve, né? Eu percebo que a gente está perdendo um pouco essa habilidade de tocar a finitude, né? O ser humano tem olhado a passagem como algo errado, muitas vezes, como não deveria acontecer. Já presenciei na prática clínica, ao a pessoa perder uma pessoa que ama, e a pessoa já com uma certa idade, a pessoa fala assim: se Deus existisse, essa pessoa não teria morrido. A pessoa começou a ficar com raiva de Deus, porque perdeu uma pessoa com uma certa idade. Uma vez eu dando um curso, aí um pai, né, fala sobre a morte da sua filha, e uma pessoa do outro lado da sala, ela fala assim: meu Deus, porque um pai perder o filho não é algo natural, né? A ideia da ordem natural das coisas. E como as pessoas estavam estáveis emocionalmente, eu aproveitei para tocar num tópico. A verdade é que é normal e natural um pai perder o filho. Felizmente, isso não é comum hoje em dia. Felizmente, isso só não é mais comum. Mas já foi muito comum. Reis, todo mundo, né? Se a gente for pensar nos anos 70, esse é um dado que eu trago justamente para trazer uma certa profundidade nisso, mas a mortalidade infantil no Brasil era de 14%. Então, e se tinham 8, 9, 10 filhos, então mesmo que você não perdeu a sua irmã ou o seu vizinho, você ia presenciar de uma maneira costumaz e presente a finitude de alguém, no caso de uma criança. E um dado que eu também sempre trago, né, para mostrar como a gente está perdendo algumas habilidades de tocar a vida, é que quando você perguntava antigamente para uma senhora quantos filhos a senhora teve, ela respondia 9, 10, e vingaram 3, vingaram 4. A palavra era vingar. E ela falava de uma maneira normal e natural. Hoje a gente sabe que se uma pessoa tiver 3 filhos e perder um, talvez ela perca os outros 2 para a depressão. Ou seja, a ideia de errado ou de certo, ela pode ser muito perigosa, né? Muito danosa quando a gente fala num processo natural de tocar a vida. O que vocês acham disso? Ô Marcelo, eu concordo, né? Eu acho que a gente até tenta, né? Assim, mas algumas coisas a gente é difícil se preparar para algumas vivências, né? Que a gente assim vai entender mesmo quando a gente passa, né? Agora, eu acho que eu entendo completamente, né? Isso que você falou, assim, é muito comum hoje mesmo. E não só se perde um filho, né? Mas se perde algum querido e tal. Mas também eu acho que é bom normalizar que, assim, não é porque talvez essas mulheres, né, que perderam seus filhos numa época anterior falavam disso com mais naturalidade, que não havia dor, né? Eu acho que é importante isso. Porque senão as pessoas acham assim, se eu me preparar, então eu não deveria sofrer com essas coisas. Não. Eu acho que
a gente pode sofrer, e é sofrido, né? É sempre sofrido perder alguém. Acho que é uma das Mas eu maiores acho que o que dores que o você ser humano coloca, pode né, do sentir. ponto do certo ou errado é importante, né? Então, não é errado perder alguém, mas é muito dolorido, né? Mesmo que a gente tente se preparar. É o tipo de coisa que eu acho que a gente pode tentar se preparar. Talvez a gente vá lidar com uma maturidade melhor com as coisas, mas vai doer, né? Vai doer porque é um processo difícil, né, da nossa vida. Eu concordo. Eu acho que se preparar não quer dizer não sentir, Uhum. né? Acho que esse é um ponto importante. Acho que toda essa conversa é, tem a ver com essa relação com a própria vida, né? Acho que quando acha que perder um filho é errado, né? Deus está errado. Ou, na verdade, eu falei que existe uma luta, uma tensão, porque existe uma vontade que a gente mesmo e o outro vivesse um pouco mais, né? Existe um valor aí, né? É, e daí vem muito aquela ideia de que, acho que foi o Dalai Lama que falou, que a gente vive a vida pensando que nunca vai morrer, né? E daí a gente morre sem ter vivido, na verdade, né? Coisa assim. Mas existe uma luta, uma tensão de fato querer às vezes controlar a vida, querer que vivesse mais, querer que vivesse de outra forma. E para mim vem a humildade porque às vezes não está nas nossas mãos mesmo, né? E a gente se esforça de tudo para fazer tudo que está ao nosso alcance. E mesmo assim não alcança aquilo que a gente desejava. E cria aquela tensão e cria aquele peso. E às vezes a gente pode ter feito de tudo, mas parece que tem um lugarzinho lá que lá dentro, em você, fala assim: não, você deveria ter feito mais. E daí vem a culpa, daí vem o peso, né? Não deveria ter feito aquilo, deveria ter feito aquilo. O que que eu posso fazer agora, né? E daí você se joga e às vezes se apaga, né, a sua própria vida para se doar tanto para aquilo que você quer, de fato, que é continuar com uma pessoa, fazer de tudo para a pessoa. Só que a gente não reconhece o limite, o seu próprio limite, né? E não reconhece, às vezes, fica cego da natureza da vida, né? Eh, e se a gente dá um passo para trás, é um exercício delicado, eu diria, achar o nosso próprio lugar, né? E qual que é o meu limite, né? Naquela situação, né? E daí vem talvez um pouco a ideia dos cuidados paliativos, que eu acho sensacional. Eh, Acho que eu não falei, né, que eu acompanhei a minha sogra num processo de ter câncer de pulmão, de ter metástase e todo o processo. E a gente teve o acompanhamento de uma equipe do hospital paliativista que eu achei fenomenal na relação humana. Eh, Conversar com eles me tocava assim, saía lágrimas da sensibilidade do processo, assim, da escuta, do olhar. Eu achei, assim, um processo de um cuidado humano muito grande, assim. Então, então tem muita gente dedicada a isso, né? Tem pessoas que foram tocadas pelo processo de ter vivido a passagem de pessoas queridas e são ativistas nesse movimento de valorizar esse momento da vida. E tem contribuído e contribui, assim, para mim,
quem que eu estava ouvindo? O Tom Almeida, do Infinito. E ele falou, eu achei muito bonito, assim, o meu sonho, ele falou, é tornar o Brasil, o Brasil tem um ranking de qualidade do processo do morrer, da morte. E o Brasil está em 42º no mundo. O sonho dele é colocar o Brasil nos 10 primeiros nesse processo de morrer. Eu acho muito bonito. Então não é só uma qualidade de vida, né? Mas vamos viver essa qualidade do morrer. Eu acho que essa qualidade de morrer é qualidade de vida, né? Também. E como que a gente pode contribuir nisso? A gente mesmo, né? Acho que a própria discussão sobre quando é a morte é uma discussão presente hoje, né? Uma vez eu ouvi uma médica, e ela falando algo muito interessante, a doutora Vera Froes. E ela falando assim, sabe, quando a gente vai morrer, o corpo naturalmente se prepara para a morte, né? Hoje a gente não vê mais isso, porque há uma série de intervenções. Mas se você for pegar um animal, por exemplo, um cachorro, ele para de comer, ele começa a definhar. Então a natureza vai levando, né, para uma fraqueza que vai culminar na morte. E ela falou, hoje, quando a pessoa está doente, a primeira coisa que a gente faz é colocar um soro, né, ou vitamina para trazer energia e força de alguma maneira para aquele corpo. E a reflexão dela foi o quê? Poxa, então é um processo que se torna antinatural, o corpo se preparando para se despedir, mas ao mesmo tempo a gente dando alguma força e isso pode gerar sofrimento. Eu achei muito interessante esse olhar dela, sabe? Ao invés de deixar o corpo seguir a sua ordem, não, a gente traz discernimento, a gente traz força, a gente traz um monte de coisa que talvez seja um pouco antinatural. Uma vez eu gosto muito de música, e estava lendo sobre David Bowie, e o David Bowie ele estava com uma luta contra o câncer também há muito tempo, e ele era acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, e ele assina um termo dizendo o seguinte: se eu tiver uma parada cardíaca, não me reanime. Não me reanime. Eu lembro que estava escrito assim, sem atos heróicos. E muitas vezes a gente não deixar ir, a gente perpetua um processo de dor, de desconforto, né? E que vai. É muito complicado isso que a gente está falando, né? Mas a gente faz isso com os nossos animais. Quando chega num nível de muita dor, onde não tem mais volta, todo veterinário, pelo menos no Brasil, ele vai chegar para o dono e vai falar assim: você quer fazer a eutanásia? E é falado em nome de um ato de cuidado, de bem-querer, né, para cessar o sofrimento. Né? Claro que essa é uma discussão enorme, porque a gente entraria fatalmente em questões religiosas, olhares religiosos, mas se formos olhar, né, tirando a religião e as crenças né, da mesa, perpetuar um sofrimento é algo que não faz muito sentido, nem muito inteligente. Esse é o grande objetivo dos cuidados paliativos, né? É cuidar por esse processo de diminuir o sofrimento, diminuir a dor, e de fato tem até níveis de cuidados paliativos, né? Cada paciente tem um estagiamento e de fato é categórico isso, né? Ó, esse paciente, se parar, não reanima, né? Então, a depender do estagiamento, sim. Não vai entubar, né? Não vai para UTI. Vamos acompanhar o processo. Talvez seja interessante falar o que é cuidados paliativos, né? Porque a gente está usando esse termo e muita gente talvez nunca nem ouviu falar. Talvez seja interessante. Então, é o cuidado oferecido para pessoas que já estão com com acometimento físico, né? Com uma doença que vamos dizer, a medicina biomédica já tem o prognóstico que não tem cura, né? Então, não tem uma resolução completa desse quadro. Então, o cuidado é oferecido para diminuir o sofrimento
e acompanhar esse processo, né? E é meio terminal, né? Assim, tem um tempo previsto que a pessoa de fato vai viver a sua passagem logo, né? Às vezes dura anos, às vezes dias, né? De forma ampla, é isso, né? É um cuidado muito humano, né? Uma vez eu acho que uma coisa interessante, né, dos cuidados paliativos é honrar aquela vida que está ali, né? Não só vendo já a morte, né? Mas aquela vida naquelas condições que estão ali, né? Então, como que eu respeito esse ser humano, né? Nesse momento, nessa fase de vida, sem ficar, né? Colocando mais sofrimento ali, tentando com um certo apego nosso mesmo, né? E às vezes até da própria pessoa de querer segurar algum controle sobre isso, né? Então, eu acho que é importante isso, assim, né? Só que é difícil, né? Assim, eu acho que talvez esse seja o equilíbrio mais difícil, assim, né? Até que ponto eu vou tentar mais alguma coisa e quando eu vou abrir mão disso, né? E geralmente É, é a família que está nas mãos da família, muitas vezes, né? A família vai ter que decidir pela pessoa, né? E geralmente os médicos geralmente consultam o familiar. E aí, você quer que a gente intuba, não intuba? Reanima, não anima? É uma grande responsabilidade e um Sim. cuidado, né? Por isso que eu acho que é importante falar sobre isso, né? Assim, porque se a gente não olha para a nossa própria morte, né, é muito mais fácil a gente ficar à mercê do que as outras pessoas vão querer para nossa vida, né? Ou, enfim, que elas acham que a gente vai querer. Esses dias eu estava conversando com uma paciente, né, que acompanha um senhor amigo, né, da família, assim, mas ela é praticamente a cuidadora, a procuradora dele, enfim. E tá nesse processo, já bem idoso, né? Tá nesse processo. E aí ela falou que sempre foi muito interessante na sessão, que ela falou assim: "Ah, eu sempre ele sempre me falou que ele não queria ficar dependente dos outros, de perder a autonomia e tal". Então, a partir dessa fala, né, ela encarava o processo dele de perder a autonomia, por exemplo, agora ele não consegue mais andar, já usa fralda, né? Aí ela fala assim que ela encarava esse processo como uma perda da autonomia. Mas agora, depois de um tempo, né? E aí ela começou a ficar naquela ansiedade, como se você pode ir, né? E tudo mais, mas no fundo, ele não estava querendo ir. Mesmo ele tendo perdido a autonomia, ela falou assim: ele queria desfrutar dessa companhia, de estar com a gente, né? Da vida dele mesmo nessa condição. Eu precisei aceitar que ele tinha mudado de ideia. E que aquela ideia que eu tinha era uma ideia que eu estava fazendo, que ele estava sofrendo, né? Então é muito importante também a gente reconhecer que as coisas mudam, a perspectiva muda quando a gente passa pela experiência ou não. Que às vezes a gente acha que vai ser sempre aquela mesma vivência, né? Aquela mesma ideia e tal. E só quando a gente passa, a gente pode mudar. Então, acho que é muito importante essa fala dela, porque mostra muitas vezes que a gente também, às vezes, faz uma ideia que a gente acha que aquela pessoa está passando, né? Às vezes, uma pessoa que está doente, numa fase terminal, as pessoas que estão próximas evitam de falar que aquela pessoa está morrendo, né? Assim, eu entendo, né? Mas eu acho que assim a pessoa ela tem que ser respeitada a ponto de conversarem sobre isso, né? Assim, de um jeito sensível e tudo mais, porque é uma oportunidade também daquela pessoa, porque às vezes a pessoa que está doente, que está morrendo, também evita de falar com as pessoas porque acha que aquilo vai trazer sofrimento. Então, quando você que está acompanhando, né, aceita isso, por mais que doa e acolhe, né, você também facilita o processo para quem está morrendo, né? Eu acho de, de encontrar apoio, enfim, eu acho que é muito importante, assim. Mas é a minha opinião, né? Assim, eu acho que a gente tem que dar uma olhada em cada caso, assim, sabe? Eu acho que quanto mais clareza a pessoa tiver, mais fácil tocar. A mesma coisa a família, né? Mas eu acho que esse é um dos motivos da gente estar discutindo isso aqui. Geralmente é um tipo de tema que a gente joga para fora, que a gente joga debaixo do tapete e a gente não tem como estar preparado. Que vai doer, não tem como, né? Todo o processo de partida, todo tchau, ele é algo doloroso. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso
porque tem algumas maneiras de olhar para isso. Agora, sobre o que está acontecendo ali, eu acho que vai depender da clareza que as pessoas têm, né? Tem algumas pessoas que estão partindo e talvez não dê para tocar com elas, não dê para falar para elas, né? E algumas pessoas, às vezes quem está partindo tem clareza e quem tá ao redor não tem, não consegue tocar, né? Então é um processo de dor e de dificuldade, mas justamente porque a gente não está acostumado a falar sobre isso. A gente não está acostumado a pensar sobre isso, né? Tem uma pesquisa muito interessante, que foi esse que eu citei no começo, que foi pedido para que as pessoas pensassem na sua morte, na sua finitude, né? E o que os pesquisadores perceberam é que essas pessoas começaram a ter comportamentos agressivos e preconceituosos. Aumentou, né? E a explicação é muito simples. A gente, quando está frente a uma ameaça, o que o nosso corpo faz? Se protege. Aumentou o sistema de ameaça da gente. Então, aquilo que é diferente eu tento a repelir, né? Daí que aumenta o preconceito, e eu também tendo a ficar mais reativo e mais ansioso. Mas é porque há uma diferença muito grande em pensar como vai ser minha morte ou eu saber da minha finitude. O que muitas tradições orientais, não só orientais, mas também ocidentais, quando a gente pega Memento Mori da Igreja Católica, por exemplo, a ideia é tocar a finitude humana em cima de um processo de humildade, da natureza, né, da não soberba. Isso é extremamente rico, né? Então há uma diferença muito grande entre pensar na morte ou pensar na finitude. O que deveríamos fazer é pensar na finitude. E ao pensar na finitude, isso clareia todas as nossas escolhas, né? Tem uma frase, né, como eu falei, teve um movimento na Idade Média do catolicismo que era o Memento Mori, que quer dizer lembre-se da morte, esteja mindful da morte, né? Por exemplo, uma história muito interessante, quando um general romano conquistava terras, né? Quando ele conquistava a terra, ele podia entrar nos portões de Roma com o seu exército. Então ele podia desfilar dentro de Roma. E ficava um garoto atrás durante todo o desfile falando a seguinte frase: Memento te mortalem esse, memento te mortalem esse, para esse general. Ou seja, lembre-se que és mortal, né? Com o intuito do quê? Da soberba não fazer morada no coração daquele general que acabou de conquistar uma terra, acabou de conquistar um país, né? Mas lembre-se que você é finito, né? Porque a soberba é algo perigoso, porque pode gerar ignorância, não olhar a finitude pode gerar. E tem uma história budista que fala que Buda diz: assim como de todas as pegadas, a pegada mais forte é a do elefante, de todas as meditações, mindfulness a mais forte é a da finitude. Eu lembro uma vez eu falei isso para um aluno e ele falou: ué, mas mindfulness não é estar no presente momento? Para eu estar mindfulness da morte, eu tenho que estar morto. E aí vem um grande ponto, né? Porque esse momento ele há a vida e a morte. Neste momento. Há um começo e um fim. Há um segundo que está acabando que nunca mais vai poder ser vivido, mas há um segundo inteiramente novo. Então, se você não estar mindful, se você não está presente da finitude que te cerca, tampouco você vai estar mindful da vida que te cerca, né? E é por isso que você vê alguns mestres zens, quando eles falam da morte ou da vida, eles falam de uma maneira composta, essa vida-morte ou essa morte-vida, né? Porque um está junto com o outro, né? Então, pessoal, por que saber da própria finitude pode ser a coisa mais importante que a gente poderia fazer? Na verdade, vem um senso de valor, e tem a ver com os outros episódios nossos, né? Acho que um que a gente falou sobre tempo, né? Sobre até envelhecimento, né? Mas reconhecer a finitude, eh, e agora, né? Assim, é igual que aquela proposta assim, faz de conta que você tem um dia de vida, o que que você faz? Bom, você tem um dia de vida, dá um senso de valor. Não, eu quero me dedicar às coisas mais importantes da minha vida agora, né? Não vou ficar perder tempo
com coisa que não é importante, né? E esse é um discernimento não vem muito fácil, né? A gente tem tanta tarefa para fazer, como que eu vou valorar, priorizar as coisas? Mas a gente esquece da finitude. A gente esquece e vamos assistir série, vamos assistir, sei lá, alguma coisa. Mas isso também é importante. Tem que ver o que que é importante, né? Eu acho que além da gente, assim, reconhecer a negação da finitude, né? Quando a gente ou até um preconceito, né? Quando o Marcelo gosta de falar da morte em si, tipo, atrai coisa ruim. Se eu falar de morte, vai atrair coisa ruim. Não. Então, tem um certo preconceito de que se eu falar sobre isso, vai atrair isso, né? E daí eu nego, acabo negando a própria finitude, que é um grande saber, né? Então, primeiro reconhecer o quanto eu sou preconceituoso em falar sobre a finitude, falar sobre a morte mesmo, sobre finito, a vida acaba, né? A dos outros e a minha, né? Eu acho que até lembrei de outra. Ela tinha um perfil chamado Paliativista, né? Ficou muito popular, né? Ana Min. Tem um livro Enquanto Eu Respirar, o nome do livro. Eu não li, mas ela ficou muito popular. E eu achava muito bonito, porque ela era uma ativista, né? Dos cuidados paliativos. Ela era paciente, ela tinha câncer de mama, que teve metástase e prolongou. Ela faleceu em janeiro desse ano. Mas ela tinha um tom meio divertido sobre falar da morte e tirar sarro de que a morte vai vir, né? E ela enfrentava preconceitos, enfrentou, ela era uma transgressora mesmo. E o quanto é importante falar disso. Então, do lugar de paciente, ela falava que é importante isso também. E o quanto de contribuição ela teve para um monte de paciente ao se permitir, ao se abrir e falar sobre isso, né? Então, primeiro, reconhecer o quanto a gente nega, o quanto a gente esquece da morte e nega com certos preconceitos, né? E daí, olhar para isso assim, quando a gente tem uma morte próxima, é muito mais fácil. Porque se a gente não tiver, parece que a gente deleta essa possibilidade de morte próxima, né? Então, assim, quando a gente fala sistema de ameaça, também às vezes é esse preconceito de não, eu vou atrair. Então reconhece isso, desliga esse sistema, porque é um sistema de vida, na verdade, falar sobre a morte, ir ao encontro da finitude, né? Do que é importante. Então, para mim, acho que a palavra mais importante é isso. O que que é importante de fato na sua vida? E para quem está acompanhando alguém que já está no seu envelhecimento, no seu adoecimento, na sua finitude, vivendo mais, está lá com um passinho a mais lá, é perguntar para essa pessoa: o que que é importante para você? O que que você sente que é importante para você, né? E acompanhar isso. E quem sabe esteja nas suas mãos, assim. É importante eu contar sobre o meu dia para essa pessoa. Ou ouvir dela sobre o dia dela. Simples assim. Porque uma ideia é que, assim, a finitude em si, como o Marcelo disse, está a cada momento acontecendo. Então, se eu reconheço e estou vivendo as pequenas finitudes do meu dia, da minha atividade, do meu respirar, tem um início, um meio, um fim. Se eu vivo com
que eu saboreio a finitude de cada momento, pequenas finitudes, pode ser de um projeto, pode ser de um relacionamento, são pequenas ou maiores finitudes, né? Quando tiver a finitude, a grande finitude, nossa grande finitude ou finitude de um ente muito próximo, você já vai ter vivido muitas finitudes aí. Então isso vai ser mais natural, quem sabe, né? Então tem muitas finitudes, são oportunidades de finitudes a todo momento. Há quem afirma, né, Susumu, que a vida inteira é um treino para o último adeus. Porque não tem nada nessa vida que a gente não vai ter que dar tchau. Absolutamente nada, porque é a característica da impermanência. Então, quando você não vive tentando segurar muito, porque quando a pessoa segura muito, na verdade, ela tem um processo de morte já em vida, né? Quando a pessoa ela não tenta coisas novas, não arrisca, sabe, não escuta o seu coração, ela já é um processo de morte quase que na vida, né? E aí ela não vai aprender a viver. Então, dizem que uma vida muito bem vivida, ela só é um preparo para o último adeus. Porque você teve que dar vários adeus. Eu acho que isso que o Susumu falou é um pouco do que eu estava trazendo antes também, né? Assim, da importância de poder falar sobre isso, né? De ver o que é importante, porque às vezes a gente não fala, enfim, eu entendo, né? Que tem várias situações em que a gente não opta por não falar, mas é quase uma falta de confiança, assim, né? De que a gente ou que aquela pessoa não vai saber passar por isso, né? Eu acho que todo esse processo, mesmo lidar com as finitudes diárias, é um processo dolorido, assim, né? Da gente ver que, eu tô morrendo, né? Talvez essa pessoa não esteja aqui, ou pode ser o último dia, né? Enfim, um processo de doença crônica, a gente lida com isso mais presente, né? Mas eu acho que a aceitação é uma habilidade super importante nesse processo da finitude, assim, né? De aceitar que é difícil mesmo passar por isso, né? Mas que também confiar que a gente tem recursos, todos nós temos, né? Para passar por isso, assim, e também se apoiar, né? E pedir ajuda. Eu acho que é importante falar sobre essas coisas, porque senão uma das coisas que a gente vê, né? É que às vezes as pessoas que estão aí falando mais de pessoas que estão mesmo num processo mais terminal, quando não é permitido para elas um espaço para se falar sobre isso, às vezes ela fica inclusive com uma ansiedade de como é que vão ficar as coisas aqui, né? Assim, e isso segura a pessoa mais tempo também, às vezes, né? Que atrapalha ela nesse processo de lidar com a própria morte, né? Então, eu acho que é importante isso, assim, né? Esse nível de confiança na relação, assim, de estar do lado e poder falar, se abrir a isso, a sua própria dor, né? De poder tocar nisso e a dor dessa pessoa. Eu acho que é muito importante esse processo, né? E também você perguntou, né, Marcelo, se a gente se lembrasse da finitude, né? Eu acho que a gente se questionaria mais se a gente oferece a presença que a gente gostaria para as pessoas. A gente estaria mais atento, talvez, a isso, né? De como que a gente se relaciona com o que chega para nós, né? Com o que eu vou me dedicar. Nem sempre eu vou ser capaz de fazer aquilo que eu gostaria ou aquilo que é mais importante para mim. Mas eu acho que tem as maneiras com que a gente pode se colocar na nossa vida, né? Se a gente pode se lembrar que a gente tá só de passagem aqui, né? O que você quer deixar para essas pessoas que estão passando pela sua vida, né? Será que a gente se lembra disso a cada momento? Eu acho que a gente tem um processo muitas vezes autocentrado, né? Só do que é importante para mim e tal, mas também qual que é a presença que eu quero oferecer, né? Qual o papel da minha vida aqui também? Eu acho que é importante também esse questionamento quando a gente pensa em finitude, né? Sabe, é, pela natureza da nossa mente, é muito difícil a gente pensar em algo que a gente não gosta. Geralmente, quando a gente pensa em algo que a gente não gosta, a gente se afunda junto, né? A única maneira da gente tocar assuntos espinhosos é a gente tendo uma mente um pouco preparada, né? Mas a gente tem que ver que, principalmente na nossa sociedade, há uma crença muito presente do que o que eu penso eu atraio, né? Se for pegar o livro Segredo ou outros livros,
né? Tem uma ideia muito direta de que aquilo que eu penso, o universo vai conspirar a favor para que trazer, inclusive para o bem e para o mal. E isso, né, é muito complexo, porque pegando a natureza da nossa mente, que é se pegar aquilo que é negativo, a gente está com um problema muito grande. O problema é que esse tipo de crença, ela não nos ajuda a nos preparar para a vida, e quando acontece alguma coisa, às vezes a gente acha que a culpa é nossa, né? Então é importante, a gente como professor de mindfulness, é legal falar isso, porque uma mente um pouco mais treinada, ela te possibilita tocar como um assunto ou como algo da vida, e não de uma maneira tão pessoal, né? Tecnicamente, há menos fusão cognitiva para eu poder tocar, né? Mas isso é uma habilidade psicológica importante para várias outras coisas. Acho que em cima do que a gente está falando, até dando um exemplo, acho que para ficar um pouco mais visual isso que a gente está falando, às vezes eu falo para alguns alunos assim: se fosse te dado R$ 1.000 para você viver daqui até o final do ano, né? Então a gente está em abril, imagina R$ 1.000 para você sobreviver daqui até o final do ano. Você vai pensar em centavos. Você vai pensar em comprar farinha, tomar água da torneira. Você vai pensar em centavos. Mas e se te desse dinheiro infinito daqui até o final do ano? Você não ia pensar em tempo. Você ia pensar em coisas. Ah, quero uma ilha. Quero um carro. Quero uma casa. Quero isso. Quero aquilo. E é mais ou menos assim que a gente vive a vida. A gente não pensa em vida. A gente pensa em coisas. Mas então a gente se relaciona com a vida como se ela fosse infinita e não finita, né? Como eu dei o exemplo do dinheiro. Não, a gente tem que porque se a gente se lembra que a vida é finita, é mais fácil a gente pensar em segundos, né? E não tanto em coisas. E isso é muito importante, porque quando eu lembro da finitude de quem eu amo também, isso clareia todas as minhas escolhas. Se eu lembro da finitude de todas as coisas, isso me lembra o que é importante para mim. Então, tem um livro que eu gosto muito, que chama, é um dos meus livros de cabeceira, que chama Living the Light of Death, Vivendo sobre a Luz da Morte, né? E o convite é que a gente possa tocar a finitude a todo momento, todo segundo, porque isso vai clarear todas as suas escolhas. Sabe? Esse e-mail que você tem para responder, esse processo do trabalho que você tem, que muito provavelmente daqui a pouco vai passar. Será que isso deve entrar realmente na frente de você poder ter mais tempo com seus filhos? Com seus pais? Com você mesmo? Sabe? Como é lidar com a finitude dessa idade que você tem agora? Com essa, que te permite um determinado vigor físico, te permite talvez uma determinada agilidade mental. Então não é só a finitude da vida, no final lá, quando eu estiver velho, e a finitude desse, Marcelo, aqui, desse agora. Né? Há uma finitude. Então quando eu lembro da finitude, isso clareia todas as minhas escolhas. Tudo. Minhas escolhas de trabalho, minhas escolhas de diversão, minhas escolhas de afeto, porque daí isso me remete ao presente. Né? Quando o Buda dá aquele exemplo da pegada do elefante, é muito claro. Porque quando eu lembro da impermanência e da finitude, isso me remete ao presente. Não existe outro lugar. Né? É lembrar do que me compõe agora. Lembrar de que eu só tenho algumas oportunidades de fato nesse momento. Só que, infelizmente, a gente só consegue fazer isso de uma maneira hábil se a nossa mente for um pouco mais treinada. Por que isso é importante a gente frisar? Porque para alguém que ama uma pessoa, você pegar e falar para ela, pensar na finitude dessa pessoa, o medo vai fazer morada no coração dela. É muito difícil. Mas é importante saber da finitude, porque há uma finitude. Né? A gente falou de mães e filhos. Há uma finitude, essa idade que tem só tem agora. Não precisa morrer. Vai chegar uma hora que vai ser adolescente, vai chegar uma hora que vai casar, vai chegar uma hora que vai morar em outro continente. Né? O Então, ninho vazio, né? exato, é o ninho vazio. Então, quando eu toco a natureza da vida e do mundo, deixa de ser meu. E quando deixa de ser meu, é igual eu ir para a praia. A praia não é minha, eu usufruo a praia.
quando eu for embora, né? Tem pessoas que moram na praia, sabe? Eu não moro na praia. Mas quando eu for embora, né? Eu usufruí a praia, eu senti a praia, eu vivi a praia. O ponto é que a gente lida com a nossa vida e com a vida de quem a gente ama, ou até de algumas coisas mesmo, quando a gente fala de finitude de trabalho e por aí vai, como se fosse nosso. E nunca foi. E não é. E nunca vai ser. Então a única coisa que eu posso ter, usufruir é uma palavra meio pesada, mas a gente pode pegar e falar viver. Eu posso viver o outro. Eu posso viver essa idade. Eu posso viver aquele processo. Não como o meu, mas como o que me foi dado e a oportunidade que eu tenho. Mas até isso, né? Essa é uma visão bem desapegada, assim, né? Assim, porque eu vejo também o oposto, né? Um pouco do que você estava falando mais cedo, né, Marcelo? Das pessoas, assim, que não querem tocar isso, né? Assim, e uma das formas de se proteger disso é você não se dar para a vida, assim, né? Então, assim, então já que eu vou morrer, ou já que, sei lá, meu cachorro vai morrer, então eu não vou ter cachorro, não. Então eu não vou me envolver num relacionamento. Ou eu não vou, então, sair de casa, porque se eu sair eu posso morrer de carro, né? E a pessoa vive uma vida como se já tivesse morta, né? Assim, porque que vida é essa que a pessoa, eu acho que sim, você vai se proteger de alguns danos, né, do coração partido aí se você se entrega um pouco, mas não há outra forma, né? Assim, você também tá deixando de viver várias coisas que você poderia viver muito melhor, né? Eu acho que isso é super importante também. Porque quando a gente fala desse preparo, né, de lidar com a finitude, por isso que eu falei lá no começo que reconhecer que dói é importante, não quer dizer que se preparar não vai doer, ou você deve se deixar de se entregar para a vida, ou se entregar para as pessoas, né? Porque, então não vou ter filho, não, porque depois morre, e aí, né, como é que vai ficar? Então, assim, é muito complicado. Eu acho que isso é super importante, né? Da pessoa entender que se você vive uma Tem que vida de arriscar, né? qualidade, provavelmente você vai sofrer bastante, né? Também. Vai Porque isso doer. significa que É. você se dedicou a viver também afetos importantes, né? É claro que o apego, ele sempre traz sofrimento, mas, né, amar e se entregar para a vida também dói. Quantas vezes você foi para um lugar e depois sentiu saudade, não queria ter ido embora, né? Mas você viveu aquela experiência, ou, né, você teve com uma pessoa. Eu acho que isso eu queria trazer esse ponto também, porque às vezes as pessoas, elas não, na Não entende? tentativa de Não se paga o preço, proteger. né? Hã? Para viver, você tem que pagar o preço, né? Sim, com Tem que pagar o certeza. preço da vida. Eu quero ler tem uma música da Maria Bethânia, do Toquinho e do Vinícius de Moraes, não sei se já ouviram falar, que chama Como Dizia o Poeta, né? Essa é uma música, eu não gosto muito da música, eu sou de uma linha um pouco diferente de música, mas eu acho a letra espetacular. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Não há mal pior do que a descrença. Mesmo o amor que não compensa é melhor que a solidão. Abra os teus braços, meu irmão. Deixa cair. Para que somar se a gente pode dividir? Eu, francamente, já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração. Este não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Você sabe, né? Eu realmente gosto da parte que ele fala: a vida só se dá para quem se deu. Essa é uma das frases que guiam a minha vida. Porque vai doer, machuca, mas é a vida, né? E quando a gente toca a vida de frente, fica mais fácil ir em direção àquilo que está no meu coração e uma vida que realmente vale a pena. Eu acho que aqui a gente pode trazer até também aqueles 5 arrependimentos, né, na hora da morte, né? E vai totalmente nessa direção. Alguém tem fácil aí? Eu acho. Ó, vai achando aí que eu vou falar um pouquinho só da visão taoísta aqui no final, vai. Da visão chinesa, né? Sobre finitude.
me lembrei que um dos aspectos das práticas chinesas taoístas é até chamada de práticas de imortalidade, né? Esse termo é usado na tradição. Mas o que seria essa tal imortalidade, se é que existe a finitude? Daí, imortalidade é transpor esse aspecto da finitude, né? E para o taoísta, existem níveis de imortalidade ainda. Não existe só um tipo de imortalidade, mas existem diferentes tipos de imortalidade, né? Acho que muita gente já viu uma imagem de um monge, assim, na posição meditando, assim, e que encontraram há não sei quantos anos e a pessoa acharam e estava lá intacto o corpo dele, estava na posição de meditação e morreu assim, né. Eh, esse poderia ser um tipo de imortalidade, que supostamente, por meio de processos meditativos, então, o indivíduo ao trabalhar o seu corpo, né, então, há uma composição de corpo físico, consciência e força vital. Então ele trabalhou em vida isso, de uma certa forma, que ele adquiriu a habilidade de, eh, transpor, vamos dizer assim, a consciência dele para outra dimensão, outro aspecto da vida, do universo, né. Mas essa pessoa que a gente tem de história que achou o corpo na posição de meditação, ele não adquiriu a imortalidade completa, vamos dizer assim, porque ele não levou o corpo dele também junto. Porque a imortalidade mais completa, eh, ele pode, vamos dizer, materializar e se desfazer do próprio corpo e manifestar em outra dimensão, no mesmo corpo, né. Mas esse que não levou o próprio corpo, ele acaba se manifestando em outros corpos, né, não o mesmo corpo. Então, são diferentes tipos de, não vou destrinchar todos os tipos de mortalidade, mas a ideia é que, de fato, quando a gente dá vida, a vida só se dá para quem se deu. É muito interessante porque a ideia chinesa é de que a gente nasce com uma quantidade de força de vida, de força vital, né. Para a visão chinesa mais, eu vou dizer, mais contemporânea, numa medicina chinesa contemporânea, não antiga, vai dizer: "Ó, se acabou essa energia que você recebeu, já era, acaba a vida". Para a visão taoísta mais antiga, existem práticas e exercícios que a gente acaba acessando uma fonte de energia infinita, que não é manifesta, vem de um imanifesto. Então a gente acaba acessando fontes de energia que não é daquela adquirida. Então a gente acaba podendo prolongar a vida, de um lugar que tem energia disponível. Mas o principal exercício que faz você receber energia extra e disponível é você utilizar, a gente chama, eu vou começar a usar uns termos taoístas, né? Eles chamam de Feng-Tao. Feng-Tao é a porção do Tao que você tomou quando você foi concebido e nasceu. E esse Feng-Tao é um pedacinho singular do universo que você carrega em você e que te compõe, e que, se você usa isso e distribui isso, você recebe mais energia. Agora, se você deixa de usar essa singularidade sua, isso é a fonte do início do processo de adoecimento.
sei se eu fui muito detalhado aí, mas é uma visão de mundo de que a finitude ela pode ser inconsciência transposta por um processo de imortalidade. E o Eu processo acho que saúde e doença tem muito a ver com você utilizar e reconhecer e fazer de forma criativa algo para oferecer para a comunidade humana. E isso vai te dar mais energia e mais saúde, né? É uma é, são, ideia são, que são talvez tenha a vários ver. olhares, né? Quando a gente pega também as religiões que nasceram no Oriente Médio, né, principalmente as monoteístas, se encaram a vida como todo um processo de dedicação a uma divindade para que um dia você atinja o paraíso. Quando a gente pega algumas religiões asiáticas, por exemplo, como o budismo e o hinduísmo, onde a ideia de karma e de reencarnação está presente, né, todo o ciclo de vida ela envolve, está condicionada a ações minhas e sempre em direção ao desenvolvimento, né? Então, a morte ou a vida ou a dor da morte, ela está totalmente relacionada com ações prévias que a gente teve. Quando a gente olha o Espiritismo, por exemplo, que também tem uma leitura próxima com o budismo e o Espiritismo, mas com um objetivo de desenvolvimento e aprendizagem, né? Por isso que a gente está aí dentro dessa roda da vida, esse ciclo da vida, né? Então, são vários olhares. Agora, utilizando as palavras de um indiano, que eu sempre falo aqui, todo mundo conhece, uma vez perguntaram para o Krishnamurti sobre a morte, inclusive todo mundo acha isso no YouTube, né? E o Krishna, eu gosto muito do Krishnamurti, e ele pega e fala assim, eu gosto quando ele franze a testa, assim, ó, e faz assim com a mão, sabe? Ele faz assim com a mão, sabe? Há uma finitude, há uma morte, há o fim. Mesmo que houvesse reencarnação, não é mais você. Acabou. É você numa outra situação, num outro contexto. Então, acabou. Existe a morte. Do mesmo jeito que, aí, aqui, para as minhas palavras e as minhas falas, eu não sou o mesmo Marcelo de 10 anos atrás. Hoje, recebi no meu Facebook uma lembrança muito legal de quando a gente dava aula, nós três lá na Unifesp, né? 10 anos atrás. Nenhum de nós três somos os mesmos daqueles que estavam lá. Totalmente diferente, né? É uma imagem muito bacana, na verdade, e acabou. Eu não penso igual, não tenho uma inserção social igual, não tenho a mesma fisionomia, né? Até meu aparato genético já mudou. A Vivian não está aqui, eu achei que ela estava, mas todo mundo vai lembrar, né? Vocês vão lembrar desses rostos, cadê? Né? Começo de mindfulness ali, sabe? Tipo, há 10 anos atrás, literalmente há 10 anos atrás. Então, e a gente, eu não sei se eu tive uma vida passada. Então, mesmo sendo um processo, a borboleta não é a lagarta, a borboleta é a borboleta, a lagarta é a lagarta. Eu acho que essa é a grande riqueza, porque a gente pode segurar o que a gente tem aqui e viver o que a gente tem aqui. Isso é rico. Só para terminar a minha fala, eu costumo dizer que o que é eterno não morre. O que realmente importa não morre. Não acaba com esse corpo indo embora. Uma vez eu fui no velório de uma pessoa muito querida, muito, 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 muito querida, que era um cara que estava sempre sorrindo, sabe? Eu encontrava ele na rua e ele sempre tirava um barato comigo. Assim. Gostava dele. E caiu a luz. Ó, teve até um. Peraí, pessoal, deixa eu pegar. O pessoal mais esotérico aqui vai achar esse monte de coisa, né? Tipo, só caiu a luz porque eu empurrei o computador, não foi do nada. Mas vamos lá. E quando eu estava no velório dele, né, eu pensei uma coisa que eu achei incrível, assim. Que eu falei, sabe, eu fico feliz de ter conhecido ele. Eu me sinto grato por ele ter participado da minha vida.
E aquela postura sempre alegre, sempre acolhedora, sempre sorrindo, continua em mim. Continua na minha fala, continua aqui. E já tem mais de 15 anos que essa pessoa morreu. E aquela postura dele é tão eterna que eu estou aqui, nesse vídeo, ensinando e mostrando o que ele trouxe. Então, o que importa é o que se viveu, o que se aprendeu, o que se compartilhou. Isso nunca vai acabar. Porque mesmo quando eu não estiver mais aqui e alguém ver esse vídeo, é a lição desse cara que já foi estar lá atrás. E mesmo se eu não tivesse trazido isso aqui, porque o que eu aprendi com ele se traduziu na minha fala, na minha postura. Então não morre. Quando você está com saudade de alguém que você tem todo o direito de estar com saudade, é até triste, não tem problema nenhum. Mas se você voltar para o seu coração, você vai ver que está lá e está vivo. Uma vez eu perguntei para uma mãe que perdeu o filho: você preferia que ele não tivesse nascido? E ela falou: não, eu sinto saudade, mas fico feliz de ter vivido com ele. O que importa não morre, é eterno. E é isso que a gente. Porque assim, é como se a gente fizesse uma viagem e ficasse lembrando só do avião de volta. Ou lembrasse de alguém e lembrasse só lá cheio de flor. Isso é porque não se viveu. Porque se você olhar o que você viveu com a pessoa, vai estar aqui. E a mesma coisa quando a gente for embora. Tenho certeza. Se você se deu para a vida, mesmo com muita dor e muita Deus, você vai olhar para trás e vai falar assim: foi incrível. Mas se você não viveu a vida, você vai olhar para trás e vai falar: que merda. Uhum. E assim, né, é interessante também pensar, né, que quando a gente ama alguém, assim, sempre vai ser insuficiente, né? Eu sempre poderia ter vivido mais, eu gostaria de ter vivido mais naquela companhia, né? Mas eu acho que isso que a gente está falando é importante para lembrar, assim. Então, de novo, qual que é a presença que eu quero oferecer? Nunca vai ser suficiente mesmo. Sempre a gente vai poder ter vivido um pouco mais, né? Mas não vai ser possível, né? Eu acho que assumir isso, assim, é assumir a finitude, né? Também. Sim. Sim. Eu gostaria de ter vivido mais, sei lá, com a minha avó, né? Mas foi o que eu tive para ver com ela. Então isso me ajuda a lembrar, assim, isso mudou a minha relação com minha outra avó, por exemplo, né? Hum. Eu acho que a gente tem que aprender com isso, né? E é isso, honrar o que ficou, assim, porque eu vejo quando meus pais saem daqui da minha casa, né? Ou quando eu saio da casa deles, ou enfim, sempre dá vontade de continuar mais tempo junto, né? E eu acho que isso nos ajuda a lembrar, assim, como que eu quero viver esses momentos, né? Então, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando lá de não se proteger tanto da vida, assim, também, né? Sim. Acho que eu vou trazer só uma última mensagem também, complementando, né? No processo de acompanhar uma pessoa em passagem, de fato pode se perder a autonomia, né? Pode ficar pesado para quem fica nos cuidados, né? Acaba, às vezes a gente acaba assumindo até um papel de salvador, né? Reconhecer esse lugar, essa postura interna de querer salvar, né? E perceber que não, a gente não tem esse lugar, a gente não vive esse papel de salvador, né? Senão vai ficar muito pesado para gente, né? E ao mesmo tempo, às vezes, a pessoa que vive o processo pode se sentir a própria carga, pode perder o seu valor, a sua autoestima, pode se sentir um imprestável, pode se sentir que não tem mais valor na vida, né. E é um grande desafio essa convivência no cotidiano, e esse olhar, justamente de trazer o que o Marcelo trouxe, né, qual é o valor que essa pessoa tem na minha vida, né. Ela teve valor e tem mesmo nessas condições, qual é o valor que ela traz para minha vida?
Na verdade, só dela respirar, ela já tem valor, né? Às vezes é o olhar dela que já tem valor, é a presença dela que já tem valor, ou até as histórias dela que já tem valor. Quanta coisa você vive hoje e viveu hoje devido a tudo que essa pessoa viveu antes de você, né? Valorizar o que foi antes, valorizar o que está presente agora. E, e durante a passagem existem dores, existem pesos, e eu vivi isso, né? E eu presenciei muitas lágrimas e muitas dores, e me vem muito esse sentimento que vocês trouxeram assim, mas que essas lágrimas possam ser de um celebrar de tudo que foi vivido, assim, junto, de tudo que foi compartilhado, de tudo que foi trocado e que vocês viveram juntos, que te tocou e que te transformou de alguma forma. Que essas lágrimas sejam desse celebrar disso que foi vivido, né? Eu acho que a finitude é um momento de celebração, né? De celebração da vida, da importância que a pessoa que passou, a pessoa que está vivendo isso tem na sua própria vida. Eu acho que tá bom para concluir, né? Eu acho, só ler aqui o que eu falei, pessoal. Tipo, os 5 maiores arrependimentos à beira da morte, né? Que uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware, sei lá, uma coisa assim, que trabalha com cuidados paliativos, né? Ela perguntou para as pessoas nas suas últimas semanas de vida o que elas se arrependem, né? A primeira coisa que aparece é: queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Sabe, eu acho interessante isso. A gente poderia fazer um tópico até sobre cada um desses. Hum. Porque ontem eu estava lendo sobre a felicidade na visão de um filósofo. E se você viver procurando felicidade é muito difícil, porque sempre vai ter alguém que olha diferente, sempre vai ter alguém que acha diferente, sempre vai ter, então você nunca vai preencher isso. E o que deve guiar a sua vida são seus valores. Porque aí mesmo se alguém trouxer algo, você fala assim, peraí, mas eu fiz por causa disso. Eu fiz porque isso fazia sentido para mim. Né? Então toda vez que eu leio isso, eu acho um bom exemplo, né? Quando a gente faz esses vídeos aqui, a ideia é ajudar e muita gente talvez não goste, né? Então a gente tem que colocar os pés no chão e falar assim, eu faço isso na tentativa de ajudar. E talvez a vida a gente deva lidar dessa maneira, né? Tipo, né, entrar em contato com os meus motivos, com os pés, ter os pés no chão. O segundo é: queria não ter trabalhado tanto. No mundo capitalista isso é tão complexo, tão complexo. Tem uma história rapidinho, contar para vocês. Uma vez eu estava voltando de avião de uma viagem que eu fiz e do meu lado tinha um dinamarquês. E esse dinamarquês, ele era engenheiro agrônomo e ele tinha sido mandado para a África, né, para cuidar de algumas plantações. E aí eles queriam mais produção e ele deu mais dinheiro para os agricultores. E não estava dando certo. E ele foi conversar com esses agricultores e eles falaram assim: ué, mas para que eu quero mais dinheiro? Eu quero mais tempo para ficar em casa. Eu quero mais tempo, sabe? Eu vou trabalhar só o tanto que eu tenho que trabalhar. E esse dinamarquês falando para mim com uma estranheza, porque no pensamento ocidental, se você vai ganhar mais dinheiro, é isso que você deveria fazer, né? Então é uma coisa muito interessante isso. Eu acho que é algo que a gente tem que tomar cuidado. O terceiro é: queria ter falado mais sobre os meus sentimentos. Uou, isso é difícil. Isso é difícil, principalmente numa sociedade machista, né, como a gente vive. Por exemplo, se a gente for pegar os homens não podem tocar os sentimentos, né? Eu cresci ouvindo assim, ó, engole esse choro, o homem não chora. E se você não pode tocar alguns sentimentos, como que você vai falar mais sobre eles? Eu acho que a mesma coisa acontece com as mulheres, né? Também por uma repressão entre isso ou aquilo. Então, acho que esse é um exercício que eu considero difícil. Não queria ter perdido contato com os meus amigos. Você já viu aquele meme, né, que fala que o maior milagre de Jesus não foi transformar a água em vinho, mas foi depois dos 30 anos conseguirem juntar os 12 amigos para jantar junto?
né? É um cultivo, eu acho que a gente tem que tentar cultivar, e é um esforço. No mundo de hoje, com a tecnologia, a gente não vê mais, né? A gente só resolve o problema. E a última é queria ter me permitido ser feliz. E eu acho que esse último tem a ver com olhar a vida, o tchau, sabe? Geralmente a gente espera a aposentadoria para fazer um monte de coisa. Isso quer dizer que você não viveu como você gostaria de estar na aposentadoria. E aí não é lá que você vai conseguir fazer o que você sempre sonhou. Acho que um exemplo para mim muito claro é quando a pessoa diz: quando eu me aposentar, eu vou viajar. Não vai. Se você não desenvolveu a personalidade viajante durante a sua vida, quando você chegar com seus 80 anos, você não sabe nem o que é isso, nem aonde ir, nem o que fazer, sabe? E não vai te preencher, porque você não desenvolveu o olhar para ver o mundo. Então, se você quer ser mais feliz, a hora é agora, que é o único momento que existe de fato. É isso. Beleza, pessoal, a gente espera que tenha sido útil aí esse bate-papo, né? Conta pra gente como é que foi pra você, o que que você sentiu ao ouvir isso aí. A gente tá sempre aberto a ouvir seus comentários aí. Então, se você gostou, né, compartilha esse vídeo, curta, né, se inscreva no canal, que aí você vai receber sempre quando a gente lançar um novo vídeo, né? E talvez pode ser útil para outras pessoas também que você conheça. Falou, pessoal. Até. Valeu, Até até, mais. tchau, tchau.